Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora falar sobre o próximo tópico, né, relacionado à engenharia de produção, que é sobre a área de pesquisa operacional, a famosa PO. Bom, então o que é a pesquisa operacional dentro da engenharia de produção, né? Então a pesquisa operacional ela pode ser definida como aplicação de métodos analíticos e matemáticos para o auxílio de tomada de decisão. Então, basicamente, é a aplicação de métodos matemáticos, principalmente, né, de ferramentas da matemática e da estatística, para se resolver problemas gerenciais. Então, do mesmo jeito que usa a matemática na física, por exemplo, a gente pode usar a matemática para resolver problemas relacionados à empresa, por exemplo, questões de estoque, questão de rotas, questão da quantidade de pessoas no supermercado, né, quantidade de caixas no supermercado para ter um determinado tamanho de fila. Né? Então, tudo isso são problemas que podem ser abordados pela pesquisa operacional. Então, basicamente, a pesquisa operacional usa a matemática em problemas de caráter mais social, de caráter de humanas, problemas administrativos. Né? E especificamente na engenharia de produção, problemas de engenharia de produção em todas as áreas. Então a PO é uma área transversal. Então eu uso a pesquisa operacional, por exemplo, para a área de qualidade, para a área de gestão de operações, por exemplo, na parte de estoque, para a parte de logística, na parte de rotas. Então a PO ela está presente em todas as áreas da engenharia de produção. Um dos fundamentos mais básicos da pesquisa operacional é que ela trabalha com modelos. O que isso quer dizer? Ela trabalha com modelos da realidade. A realidade ela é complexa e ela envolve uma série de variáveis que se relacionam, né, que elas têm uma série de relações entre si. O modelo ele tenta capturar a realidade numa forma mais palpável, numa forma que se consegue abordar. Né? Então, o modelo basicamente consiste numa simplificação da realidade. Então, eu pego essa realidade, que é altamente complexa, e represento ela de alguma forma, né? Numa versão menor, numa versão simplificada, que eu consigo ter algum tipo de resolução, que eu consigo abordar e tratar, né, para ter algum tipo de resolução. E aí, com os métodos da pesquisa operacional, eu pego esse modelo e chego a uma solução. Eu resolvo esse modelo, e aí eu posso chegar numa solução ideal, que a gente chama de solução ótima, né, que é a melhor solução possível para aquele problema, ou chegar numa boa solução, numa solução mais aproximada. Mas eu tenho algum método de resolução, né, para resolver esse modelo. E aí, tendo essa solução, a gente tem que depois aplicar essa solução na prática. E isso, obviamente, vai exigir alguns ajustes, né? Então, mas a solução da pesquisa operacional, a solução matemática, vai nos dar um bom ponto de partida. Bom, a PO, como diversas áreas da engenharia de produção, ela nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi criada durante a Segunda Guerra Mundial para resolver problemas típicos da guerra. Então, para resolver problemas relacionados uh, por exemplo, né, rotas, né? Então a gente precisava ver a melhor maneira daquele grupo de soldados chegar, né, no local onde eles precisariam ir. Abastecimento, então como abastecer as linhas de soldados, né? Então como chegar, a melhor maneira, estoque, né? Quanto de estoque a gente poderia ter, filas, então tudo isso são problemas que têm bastante repercussão na área militar, e na Segunda Guerra Mundial elas eram estrategicamente muito importantes, por isso que, como várias áreas da ciência, né, e da engenharia de produção, tiveram um grande impulso, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e fim da guerra esses conhecimentos acabaram sendo adaptados e utilizados nas empresas. Bom, a PO ela tem caráter multidisciplinar. Então, a PO, apesar de ser um ramo, das áreas da engenharia de produção, né, é uma área que é bastante que eu preciso de estatísticos, preciso de matemáticos, preciso de pessoas para realmente desenvolver métodos de solução, né? Além do engenheiro de produção, que tem aquele papel mais do cara responsável pela modelagem, né? Por
realmente fazer e construir os modelos, né, que vão precisar ser resolvidos, mas a gente tendo modelo, a gente também precisa de bons métodos de solução, e aí a gente precisa do auxílio de matemáticos, de estatísticos, né? Então, inclusive na nossa pós-graduação, a gente tem uma área, né, de pesquisa operacional em métodos quantitativos, né? E aí a gente tem no nosso programa de pós-graduação professores na matemática, professores voltados mais para a área de estatística, né? Que então porque são importantíssimos, né? Porque a PO tem esse caráter multidisciplinar, né? Então ela vai além da engenharia de produção, mas ela é fundamental, né? E é uma das áreas fortes e principais da engenharia de produção. Não dá para falar em engenharia de produção sem falar de pesquisa operacional. Mas muitas disciplinas, por exemplo, a gente já deu o exemplo aqui da área militar, né? Podem se utilizar de modelos de PO e de métodos de solução relacionados à pesquisa operacional. Bom, vamos falar agora mais especificamente sobre modelos e sobre como construir um modelo. Então, basicamente, por que a gente usa modelos e trata com modelos? Né? Porque a realidade é complexa demais para a gente trabalhar analiticamente. Então, se a gente fosse representar a realidade, a gente teria variáveis demais, relações demais. E muitas dessas variáveis, dessas relações, elas não são tão importantes ou não causam um impacto tão significativo. Então, para a gente fazer a modelagem, a gente tem que extrair dessa realidade o que é realmente importante, o que é o principal, né? O que está realmente afetando de principal e tirar aquilo que é ruído, tirar aquilo que não tem um impacto significativo. Então, para a gente trabalhar com a PO e para a gente conseguir resolver um modelo de PO, a gente precisa simplificar a realidade, né? Então, basicamente, o modelo, a gente tem que fazer um trade-off entre duas coisas. Primeiro, ele tem que ser completo o suficiente para ser útil. Então, não adianta eu simplificar a realidade demais e eliminar variáveis importantes, eliminar relações importantes, e no fim chegar numa solução totalmente inútil, numa solução completamente errada. Não vai adiantar nada. Por outro lado, não adianta eu querer enfiar coisas demais no modelo, querer representar tudo que tem na realidade no modelo, porque aí eu não vou conseguir resolver, ou eu posso até resolver, né, com auxílio de computadores, né, porque geralmente quando a gente fala de PO, a gente fala de métodos computacionais de programação. Então a gente pode até resolver, mas o computador, por exemplo, pode demorar dias para chegar nessa solução, e muitas vezes uma solução, né, que poderia ser encontrada de maneira muito mais rápida, ela é tão boa quanto, ou assim, ela é muito próxima. Então esse esforço enorme adicional computacional, no fim, pode não ter resultado em nada, ou ter resultado numa melhoria muito pequena e não vale o esforço. Então eu preciso sempre trabalhar com esse trade-off entre o simples e o mais complexo para a gente trabalhar com a pesquisa operacional. Bom, vamos falar um pouquinho dos tipos de modelo, né? Então, basicamente, a gente tem modelos concretos, né, que são aqueles modelos, por exemplo, lá que a gente falou na última aula, né, sobre projeto do produto, né? A gente às vezes precisa trabalhar com modelos, né, do meu produto, e esse modelo tem que ser físico, né? Então a gente chama esses modelos físicos de protótipos. Então o protótipo é um exemplo de um modelo físico, é um modelo concreto, um modelo que existe de fato, que eu consigo pegar, que eu consigo testar, que eu consigo enfiar numa máquina, que eu consigo fazer testes. Então esses são os modelos concretos. Na PO a gente trabalha com modelos do tipo abstrato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: modelos abstratos são mais do tipo de equações. Então eles são representações matemáticas da realidade, né? Então são conjuntos de equações, são esses modelos abstratos. E esses conjuntos de equações eles podem ser resolvidos. Bom, outro tipo de separação que a gente pode fazer dos modelos é entre determinísticos, que são aqueles modelos que eu tenho certeza sobre os resultados. Então eu sei que se eu fizer A, o meu resultado vai ser X. E que se eu fizer B, o resultado vai ser Y. Então eu consigo modelar funções, né? Então eu consigo saber que o resultado vai ser X mais 3 vezes 7. Então eu consigo transformar esses resultados na forma de funções que eu tenho certeza do resultado, né? Dependendo das condições, eu consigo gerar o resultado. Só que em muitos casos eu não consigo prever esse resultado.
mesmo eu tendo as condições iniciais. Então esses são os modelos estocásticos, que são os modelos estatísticos, que são os modelos em que envolvem probabilidade. Então eu não consigo prever exatamente o resultado, né, que vai ser acontecido, mas eu consigo dar probabilidades para isso, né? Então aí eu uso modelos estocásticos. Então alguns modelos de PO a gente são determinísticos, né, modelos de otimização, e outros, por exemplo, modelos de teoria das filas são do tipo estocástico. Então essa é a representação básica de um modelo. Então a gente tem aqui um mundo real. Esse mundo real ele sofre um processo de abstração, né, que ele se transforma em equações. E nessa abstração também tem um processo de simplificação, né, que ele é reduzido às suas partes essenciais. E aí eu tenho que resolver esse modelo, e para isso eu uso geralmente métodos computacionais. Então quais são as etapas, né, de solução de um problema de PO? Então para resolver um problema de PO, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir esse problema, né? Então o problema a ser resolvido deve ser corretamente detalhado, então eu tenho que fazer todo um processo de definição do problema. E porque se eu não souber exatamente o que eu estou resolvendo, não vai dar para não vai dar para gente fazer nada em relação a esse modelo, né? Então a primeira coisa eu tenho que definir, né, esse problema. Aí eu tenho que construir um modelo, ou seja, eu tenho que pegar esse problema, né, definido, todas as suas partes, as suas variáveis, e aí eu tenho que transformar isso em algo útil, que é um modelo. Eu preciso simplificar, né? E aí eu tenho que definir as principais variáveis, funções, equações, restrições. Então isso é o meu modelo. Aí tendo o modelo definido, eu vou solucionar, eu vou aplicar um método matemático, né, e vou achar uma solução desse modelo. Então eu preciso achar algum método, algoritmo de solução matemática, eu tenho vários, né? Um exemplo, assim, vocês vão aprender na disciplina de PO, né? O modelo, por exemplo, de programação linear, né, que é um tipo de método de solução que existe, a gente chama o modelo matemático que resolve ele de simplex, né? Mas a gente tem outros modelos e outras formas de se fazer isso. Tendo a solução, eu posso usar essa solução para validar o modelo. Validar o modelo é o seguinte: será que a solução que eu encontrei ela é útil? Ou será que é uma solução meio absurda? Será que ela está fazendo sentido? Será que é uma solução adequada? Então eu posso passar essa solução por meio de especialistas, eu posso uh, ver realmente se essa solução é útil de alguma forma, né? Se ela não for útil, se ela for meio absurda, se ela talvez eu possa repensar o modelo e reconstruir o modelo, adicionando mais alguma equação, retirando alguma equação, alguma variável, né? Então tem todo esse processo iterativo, né, que a gente pode fazer. Então eu devo verificar se o modelo está realmente representando adequadamente a realidade, essa etapa de validação do modelo. E lembrando sempre que a qualidade da solução depende da qualidade do modelo. Então, se eu tiver um bom modelo, eu vou ter uma boa solução, uma solução útil. Se eu não tiver um bom modelo, minha solução não vai servir para nada. Então, essa etapa de validação é importante porque às vezes eu preciso refinar o modelo. Vendo que a solução é adequada, que o modelo é adequado, eu posso simplesmente implementar a solução. E lembrar que a etapa de implementação, né, envolve eu fazer adaptações. Porque o modelo é uma solução matemática quer dizer, a solução é uma resposta matemática que veio de um modelo que é uma simplificação. Aí eu preciso adequar essa solução na prática, né? Então eu tenho a etapa de implementação da solução na prática. Bom, vamos falar rapidamente dos métodos de resolução, né, sem entrar em detalhes, porque são coisas que vocês vão ver nas disciplinas de PO e de estatística e matemática básica que vocês vão ter antes, né? Então, os modelos de programação matemática são aqueles modelos que a gente chama de otimização. Otimização é quando eu quero achar uma solução ótima. E essa solução ótima pode ser uma solução de maximização ou minimização. Ou seja, eu quero o valor máximo de uma função ou o valor mínimo de uma função. Por exemplo, uma função que representa o lucro, eu vou querer um valor máximo. Uma função que representa o custo, eu vou querer o valor mínimo. Então eu vou querer achar esse valor que maximiza ou minimiza uma função, dado um conjunto de restrições. Por exemplo, um número limitado de horas-máquina, um número limitado de mão de obra, e uma demanda limitada.
Então eu tenho esse conjunto de restrições, né? Eu tenho vários tipos de programação matemática que eu posso ter. A mais famosa, como eu falei, é a programação linear, que é quando a minha função e todas as restrições são lineares, né? São do tipo linear, mas eu também existe a programação inteira, programação fracionária, programação inteira mista, programação não linear, dependendo do tipo de funções e restrições que eu tenho. Os modelos de programação estocástica, por outro lado, né? Modelo de programação matemática são determinísticos, ou seja, eles não envolvem probabilidade. Eu tenho 100% de certeza do resultado de uma função. Os modelos de programação estocástica são aqueles que envolvem o uso de estatística e probabilidades. Por exemplo, a gente tem o modelo hierárquico, né, o HP, as árvores de decisão, são modelos de programação estocástica. Mas não vale a pena entrar em detalhe por enquanto. A gente tem também os modelos de análise multicritério, que é quando eu tenho uma série de opções que eu quero escolher a melhor, olhando vários critérios, né? Então eu tenho maneiras de ponderação, então esses métodos de resolução ajudam a gente a escolher entre um conjunto de alternativas. A gente tem as heurísticas, e heurísticas é legal a gente fazer um comentário que é o seguinte: os modelos de programação linear, eles chegam na solução ótima, ou seja, eles chegam na melhor solução possível. Só que muitas vezes, computacionalmente, é meio inviável chegar nessa solução porque exige muito esforço computacional e às vezes eu tenho alguns procedimentos mais rápidos, né, algumas formulinhas, alguns algoritmozinhos mais rápidos, que não vão chegar na solução ótima, mas que eu garanto que cheguem em boas soluções. Então essas são as heurísticas, né? Então são fórmulas ou algoritmos que chegam em boas soluções, mas não necessariamente vão chegar na ótima, né? Não necessariamente vão chegar na melhor. E por fim a gente tem os métodos de simulação, que ao invés de tentar analiticamente chegar na solução ótima, ou chegar por meio de uma heurística, ou o que for, eu vou simular a realidade, ou seja, eu vou matematicamente, né, eu vou simular como se estivesse ocorrendo a realidade, né, simular, por exemplo, no sistema de filas, eu vou simular a chegada de várias pessoas, então eu vou fazer várias iterações computacionais simulando o ambiente real, para que eu chegue no valor ótimo ou no melhor valor. Né? Então é uma maneira de fazer isso, usar o computador para emular o sistema real, para simular o sistema real. Então, como envolve uma enorme quantidade de contas, às vezes eu preciso de 1000, 10.000 iterações, eu preciso de um sistema computacional robusto para fazer isso. Bom, falar mais detalhadamente dos tipos de problemas de PO, né? Os problemas de otimização, por exemplo, a gente tem os problemas de mix de produção, que é o seguinte, né? Vamos supor que uma empresa produz dois produtos, produto A e produto B. Por exemplo, shampoo e condicionador. Então eles utilizam praticamente o mesmo maquinário, utilizam matérias-primas muito parecidas, né? E aí eu quero saber quanto que eu vou produzir de shampoo e quanto que eu vou produzir de consumidor, né? Dado que os recursos são limitados, né? Ou seja, a minha matéria-prima é limitada, as máquinas que eu vou usar são limitadas, as pessoas que trabalham são limitadas. Então como é que eu vou distribuir melhor esses recursos para produzir A e B, de modo a maximizar o meu lucro da empresa ou diminuir o custo da empresa? Então esse é um problema típico de engenharia de produção, né? De mix de produção, também chamado de problemas de alocação de recursos. Tem outro problema famoso que é o problema da mistura. Então eu tenho que fazer ração para cachorro, por exemplo. Aí eu tenho vários componentes que eu preciso misturar nessa ração e cada componente tem um preço. E eu posso chegar naqueles valores nutricionais que o cão precisa de várias formulações possíveis. E aí qual é a formulação ideal que vai me garantir um número de nutrientes ideal pelo menor custo? Né? Então esse é o problema da mistura. Então, por exemplo, uma empresa produz ração misturando 3 componentes. Cada componente tem um preço e garante uma quantidade de nutrientes. Então, qual a combinação mais barata desses nutrientes, né, que garante essa quantidade mínima de nutrientes que a gente precisa lá para o cão e para poder vender? Então, esse é o problema da mistura. Problema de seleção de projetos. Então, por exemplo, lá que a gente viu na aula passada, né, sobre projeto do produto, o investidor tem uma quantidade X para investir em projetos. E cada projeto exige um investimento e garante um retorno. Então, quais são os projetos que eu vou escolher primeiro, né, para garantir esse retorno? Né? Então, esse é um problema de seleção de projetos.
Então, quais os melhores projetos para o investidor aplicar? Então, eu posso usar pesquisa operacional para ter esse melhor custo-benefício em relação ao projeto que eu vou escolher dentro do meu portfólio. Problema de transporte, né? Então, quando eu tenho várias plantas e tenho várias cidades para atender, então aqui tem o exemplo de cidades colombianas, né? Então eu tenho 3 plantas, Medellín, Bogotá e Cartagena, né, para atender 4 cidades. Então quanto de Medellín vai para Cali? Quanto de Medellín vai para Calcutá? E assim vai. Quanto de cada planta vai para cada cidade, né? Levando em consideração as distâncias, as rotas, né? Que a cada rota tem um custo associado. Então quanto que eu vou saber quanto cada cidade vai receber de cada uma das plantas. Então esse é o problema de transporte. E por fim a teoria das filas, né? Que basicamente é quantos postos de atendimento eu tenho que ter para ter uma fila de 2 pessoas. Esse é um exemplo clássico. Então, no supermercado, por exemplo, como é que eu vou definir quantos caixas eu vou ter no supermercado em cada horário? Dado que eu quero filas máximas de um determinado valor. Então, o estudo de teoria das filas serve para a gente saber esse tipo de questão. E ele é um modelo estocástico, né? Então ele é um modelo que envolve probabilidades. Eu não sei quando que uma pessoa vai chegar. O máximo que eu sei é, em média, a cada quanto tempo chega uma pessoa. Eu também não sei quanto tempo vai durar o atendimento. Eu sei, em média, quanto tempo duram os atendimentos. Mas é tudo estocástico, é tudo probabilístico. Então, o modelo de teoria de filas é um modelo que eu uso um modelo estocástico, né? E aí o meu objetivo é ver quantos servidores eu preciso, né, para ter uma fila máxima de um determinado parâmetro que eu escolho. Então esse é o problema da teoria das filas. Mas tudo isso vai ser visto em detalhes, né, na disciplina de PO que vocês vão ter. Então no curso de vocês vão ter estatística e probabilidade, estatística aplicada à produção no 5º semestre, estatística e probabilidade no 2º, pesquisa operacional 1 no 6º e pesquisa operacional 2 no 7º semestre. Então é isso, obrigado e até a próxima.